Fala galera, tranquilidade pessoal. Vamos abordar nesta aula o assunto aí tabelas, ou relações. Tabelas são as estruturas bases, a estrutura fundamental. É a estrutura, né, que compõe aí a forma, a representação dos dados em um banco de dados relacional. Então vamos entender quais são os elementos de uma tabela do modelo relacional. Vamos lá, tabelinhas dos bancos de dados. Quero, né, começar aí falando sobre a tabela, né? A tabela ou relação, lembrando, nós temos o banco de dados relacional como a representação dos dados, né, no formato de uma relação matemática. Utiliza a relação matemática como a sua estrutura fundamental de armazenamento, né? A sua estrutura fundamental de representação de dados. E a gente chama essa relação informalmente de tabela. Então, nas questões de prova, pode vir tabela, pode vir relação sem problema nenhum, pessoal. São sinônimos para a gente quando a gente está falando de concurso público. Embora uma seja a definição, o termo formal, que é a relação, e a outra seja o termo informal. Mas não tem nenhum problema você considerar isso como sinônimo. Então, essa tabela ou relação, ela é a estrutura-chave do nosso modelo relacional, né? E ela serve para representar tanto os dados quanto os relacionamentos. Então, na tabela do modelo relacional, nós vamos ter ali os dados que a gente precisa armazenar, que a gente precisa representar, e nós vamos ter também possíveis relacionamentos entre as tabelas que vão estar representados naquela tabela. Então, posso ter colunas específicas para fazer a associação. Tranquilo? Bacana, isso é o fundamental da tabela ou relação. A cada uma dessas tabelas, a gente vai ter um nome. Vai ter um nome único. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, uma tabela chamada clientes. Tabelinha clientes. E por que esse nome é importante? Para que eu consiga identificar a estrutura que eu estou me referindo. Quando no banco de dados eu vou consultar, inserir, alterar, excluir dados, então eu vou me referir, né, àquela tabela pelo seu nome. Eu vou chamar aquela tabela pelo seu nome. Quando a gente utilizar o SQL para fazer toda a criação, definição, manipulação dos dados, eu tenho que informar qual é a tabela que eu estou me referindo. Então, no caso, por exemplo, né, de querer buscar dados nessa tabela clientes, eu vou dizer lá, olha, eu quero selecionar valores tais da tabela clientes cujas condições X, Y, Z sejam respeitadas, né? Então, nós temos essa sistemática aí. Então, cada tabela tem que ter um nome único. Perfeito. Dentro dessa estrutura de tabela, né, informalmente, a gente está vendo e a gente sabe que ela é formada por linhas, né, linhas e colunas. Linhas, tá aqui as linhas e tá aqui as colunas. Tranquilo. Só que esses elementos, né, esses componentes da nossa tabela bidimensional, eles possuem uma nomenclatura formal. E é importante a gente saber essa nomenclatura formal, porque as questões de prova, por vezes, não vão falar em linhas, não vão falar em colunas. Elas vão falar nos termos formais do modelo relacional. E é por isso que a gente passa a entender cada um dos componentes, tá? Então, na nossa tabelinha, nós temos a linha. Pessoal, essas linhas, elas vão representar para a gente a coleção de valores de dados. Então, veja aqui que nós temos, ó, na primeira linha dessa tabela, o código do cliente 134, o nome do cliente, o CPF dele e o seu endereço. Então, vai trazer uma coleção de valores de dados relacionados a um mesmo registro, a um mesmo cliente, nesse caso dessa tabela de exemplo, certo? Então, beleza. A linha, ela pode ser chamada de tupla, isso aqui é a definição formal, tá? Então, formalmente, esse elemento que está aqui na horizontal, ela é uma tupla. Tupla. Então, no modelo relacional, o elemento que está na horizontal, que é a nossa linha, é chamado tupla. E também pode ser chamado de registro. Registro. Então, sinônimos. Linha, tupla ou registro. No modelo relacional, são sinônimos. Uma outra nomenclatura que pode aparecer, mas essa é mais rara, é também a instância. Instância. Então, a instância seria aqui uma linha, tá? Mas essa é mais incomum. Então, linha, tupla, registro e, por vezes, instância
nós estamos nos referindo a essa coleção de valores. Essa linha vai representar o quê? Alguma coisa que corresponde a uma entidade ou a algum relacionamento do mundo real. Então, quando eu tenho essa tabela de cliente como base, então ela vai representar o quê? Os clientes que estão armazenados naquele banco de dados. Então, é para isso que serve a nossa linha dupla ou registro. Perfeito? Show de bola. E aí nós temos a organização das tabelas em formato de colunas, em forma de colunas. É uma tabela bidimensional, né? Então nós temos as linhas, duplas ou registros, e nós temos as colunas, também chamadas de atributos ou campos. Colunas, atributos ou campos. Que servem para quê? Que servem para que a gente consiga interpretar que valor é aquele que está ali registrado. Para que a gente consiga interpretar o significado dos valores de cada linha. O significado de valor de cada linha. Então, por exemplo, se eu não tenho aqui essa coluna, pessoal, como é que eu vou saber o que está escrito aqui? Lógico, eu posso até dizer, é o nome. Mas é o nome de quê? Esse conjunto de valores é o quê? Isso aqui representa o quê? Então, cada coluna, atributo ou campo vai nos ajudar a interpretar o significado. Vai dizer o que é que a gente vai armazenar ali. Ou o que é que a gente está armazenando ali naquele local. Tá? Então, é para isso que servem as colunas, atributos ou campos, tá? Aí tem um conceitinho, que também não é um conceito muito cobrado, mas que é importante a gente saber para ter essa noção, tá? Que é basicamente uma definição formal. O número de colunas de uma tabela, ele é chamado de grau da tabela ou aridade da tabela, tá? Grau ou aridade. Então a gente vai pegar aqui, ó, se tem 4 colunas, o grau ou aridade dessa tabela é 4. Tá? Grau ou aridade da tabela é o número de colunas existentes em uma tabela. Perfeito? Beleza. Aí vamos lá, pessoal. Vamos entender que o banco de dados relacional, o modelo relacional, ele requer uma estruturação. Ele requer uma sistemática de inclusão, inserção, alteração de valores. Então, significa que em um campo, atributo ou coluna, eu não vou, necessariamente poder inserir qualquer tipo de dados. Não. Para cada campo pode ser definido um tipo de dados aceitável. Podem ser definidos valores aceitáveis. E esses valores aceitáveis, esses tipos de dados aceitáveis para uma determinada coluna, é o que a gente chama de domínio. Então, é o tipo de dado que vai descrever que valores são aceitáveis. Como assim, professor? Dá o exemplo. Olha, CPF tem o domínio de valores numéricos de 11 caracteres. Nome do cliente, o domínio é o quê? Cadeia de caracteres de até tantos elementos. Código do cliente é um valor numérico. Então, o que é que aceita? Qual que é o valor que é aceitável? E isso é importante para quê? Para manter as restrições de integridade respeitadas. Para manter as regras que preservam a consistência do banco de dados respeitadas. Para evitar, que acidentalmente, por exemplo, alguém insira um código do cliente com um nome, com a cadeia de caracteres, e não pode aceitar. Então, o domínio do código do cliente é um valor numérico e ele só vai aceitar valores numéricos. Perfeito? Então, isso é o nosso domínio. E o domínio, pessoal, ele tem que ser informado por valores atômicos, ou seja, indivisíveis, tá? Indivisíveis. Não podem ser subdivididos em componentes. Aí eu chamo a atenção de vocês que aqui a gente tem um endereço, por exemplo. Em tese, um endereço pode ser subdividido, né? Então, em tese, isso daqui, por exemplo, deveria ser quebrado em rua e número, por exemplo, tá? Mas por que eu estou falando em tese? Porque quando a gente for estudar normalização, aí a gente fica ciente de como que resolve essa questão da divisibilidade ou da atomicidade dos atributos, da atomicidade das colunas, tá? Então, o domínio ele tem que ser um conjunto de valores atômicos. Por que eu não quero entrar nessa discussão aqui agora? Porque a gente está entendendo a estrutura da tabela, tá? O que é atômico ou não depende, inclusive, de quem está projetando o banco de dados. Mas vocês têm que entender que o domínio é esse conjunto de valores. Beleza, professor, você falou tanta coisa aí agora, né? Você falou de linha dupla, registro, instância, coluna, aridade, domínio, tabela. Vamos consolidar esse entendimento representando isso em um esquema. Representando isso aqui, olha só.
representando aqui, eu vou colocar até maior na tela, nesse esqueminha aqui. Então, nós temos a nossa tabelinha, e aí nós temos as colunas, atributos ou campos, que servem para quê? Para que a gente consiga interpretar os valores, para que a gente consiga interpretar o que está sendo armazenado nessa tabela. É para isso que serve a coluna, né? O atributo ou campo. O número de colunas é o grau ou aridade da tabela ou relação. Então, aqui, qual é o grau ou aridade dessa tabela? 4. Grau ou aridade, 4. O domínio é o tipo de dados aceitável. Então, aqui, ó, eu aceito números. Aqui eu aceito cadeia de caracteres. E assim vai. E as minhas linhas tuplas ou registros trazem uma coleção de valores de dados relacionados. Coleção de valores de dados relacionados, né? Então, aqui é tudo relacionado ao João. Aqui é tudo relacionado a Maria. E assim vai, tá? Pessoal, entendida essa organização ela é fundamental, porque muitas vezes, né? Muitas vezes, a questão de prova, ela vai simplesmente te perguntar, simplesmente questionar como é que é a organização da tabela no modelo relacional. Dizer que ele é organizado em colunas, perguntar o que é uma tupla, perguntar o que é um domínio, né? Então tem que saber o que é isso. Ou, além disso, a questão vai vir lá cobrando algo mais avançado, só que ela vai estar falando lá de tal de registro. Aí você vai ficar na dúvida, mas o que é um registro numa tabela? Então isso aqui é a base fundamental para que você entenda os assuntos, os conceitos relacionados aí ao modelo relacional, né? Que estão pertinentes ao modelo relacional, tá? Beleza. Entendemos a estrutura base. Agora, vamos fazer algumas discussões sobre as características dessas tabelas. Eu vou começar aqui com uma característica que é bem simples. Pessoal, é a característica da ordenação das tuplas em uma relação. Ordenação das linhas em uma relação. Como assim, professor? Eu quero saber se as linhas, né, a ordem dessas linhas, importa ou não para a definição da tabela. Isso é fundamental. Prestem bastante atenção nisso daqui, pessoal. Prestem bastante atenção nisso daqui. A ordenação de tuplas em uma relação, tá? Vamos lá. A relação, a tabela do modelo relacional, ela baseia-se em quê? Ela baseia-se na teoria dos conjuntos. Na teoria dos conjuntos. Pessoal, quem estuda lá conjuntos em matemática, sabe que conjunto é um grupo de elementos sem ordem relevante, sem ordem pré-definida. Então, se a tabela, se a relação inspira-se nesse conceito, então quer dizer que uma tabela, ela é um conjunto de linhas, um conjunto de tuplas, significando que, olha só, os elementos de um conjunto não possuem nenhuma ordem em particular. Isto é, uma relação não é sensível à ordenação de tuplas. Aqui eu coloquei uma figurinha, né, de Excel, né, não é uma tabela de banco de dados exatamente, mas só para que a gente entenda, pessoal, que se eu classificar, mudar essa ordenação que está presente nessa tabela, continua sendo uma tabela do modelo relacional e não vai ter impacto nenhum. Não vai ter impacto nenhum naquela definição do modelo. Perfeito? Então, a tabela não é sensível, não importa para a tabela, para a definição de uma tabela, a ordenação das suas tuplas. Não é relevante. Então, eu posso dizer que uma tabela é um conjunto de linhas em que a ordem das linhas não importa. Em que a ordem das tuplas não importa. Tá? Não é relevante, não é significante. Decorrência disso é que essa ordenação pode ser refeita, modificada, sem impacto nenhum na definição daquela relação. Tranquilo? Beleza, olha só. Em relação às linhas, em relação às tuplas, é isso e ponto. É isso e acabou. Agora, nós vamos falar de um negócio que é mais crítico, que é a ordenação das colunas. Professor, será que importa a ordem dessas colunas aqui numa tabela? Vamos lá. Pessoal, pela definição formal,
pela definição formal da maioria dos autores, uma tupla, né, uma linha, ela é uma lista ordenada de valores. Se ela é uma lista ordenada de valores, o que é que significa isso? Que a ordem das colunas importa. A ordem das colunas importa. Significando que eu não posso livremente alternar a ordem das colunas. Livremente. Existe exceção? Existe, porque eu posso alterar a ordem das colunas e alterar todos os dados que estão dentro dessas colunas também. Aí, basicamente, eu vou estar fazendo uma reordenação, mas sem impacto nos dados. Agora, simplesmente alterar a ordem das colunas sem mexer nos dados, eu não posso. Então, a regra é que a ordem das colunas importa. Por que eu estou falando que é a regra? Porque nós temos aqui uma divergência conceitual. Eu vou trazer um aprofundamento de discussão sobre isso, mas nesse momento é importante que a gente saiba que a regra é que a ordem das colunas importa. Mas o Date, ele considera que uma tupla também é um conjunto. Se ele considera que uma tupla também é um conjunto, aí, né, no caso da teoria dos conjuntos, não importa a ordenação. Não importa a ordem. Professor, então, nas questões de prova, como é que eu vou me comportar em relação a isso? Eu vou aprofundar essa discussão com vocês daqui a pouquinho, tá? Mas de antemão já tem essa noção que a regra é que a ordem das colunas importa. Nas linhas, não temos nenhuma problemática. Nas linhas, não temos nenhuma polêmica. Agora, nas colunas, o bicho pega um pouquinho, mas a gente vai resolver isso aqui, segura. Beleza, outra característica das tabelas, né? Outra característica das tabelas é que nós temos a representação dos valores e dos valores especiais nulos nas tuplas. Então, cada valor em uma tupla é um valor o quê? Atômico. Atômico, ele não pode ser subdividido. E ele pode também ser um valor dito valor especial, que é um valor nulo. Valor nulo é o quê? É para representar aqueles valores que são desconhecidos ou que não se aplicam naquela tupla. Então, se você pode ter sim campos, CPF, nome dependente, por exemplo, em uma tabela, e se você é um funcionário que não tem um dependente, aqui no seu campo vai estar preenchido com nulo. Nulo é o quê, professor? É zero? Não, não é zero. Nulo é um valor desconhecido. É um valor que não se aplica naquele registro. Então, a tabela ela tem que estar preparada, ela aceita, né, valores nulos. Professor, quer dizer que toda coluna precisa aceitar valores nulos? Não. Nem toda coluna precisa aceitar valores nulos. Por exemplo, CPF, se ele for um campo-chave, um campo que identifica cada uma das linhas, ele não vai aceitar valores nulos. Então, para eu colocar um cliente, um funcionário ali dentro, eu preciso informar o CPF. Tá? Mas o nulo, ele tem que ser tratado, ele tem que ser permitido naquela tabela. E uma quarta característica, basicamente uma característica mais conceitual, é que nós temos o significado de uma relação, né? Que o esquema da relação pode ser interpretado como uma declaração ou um tipo de afirmação, também chamada de asserção, e cada tupla é um fato ou instância particular. Lembra que eu falei que registro, linha ou tupla poderia também ser chamado de instância? Exatamente. Então nós temos a interpretação da tabela é isso. É cada registro, cada linha como uma instância daquele esquema. Daquela tabela, daquela relação. Perfeito? Então essas são as 4 características fundamentais da tabela do modelo relacional. Beleza. Dito isto, eu quero aprofundar aqui um pouquinho nessa discussão da ordenação, tá? Da ordenação. Pessoal, como eu já ressaltei, para a grande maioria dos autores, a tupla é uma lista ordenada de valores. Então, a ordem é importante. A ordem é importante. Né? A ordem é importante. Beleza. Pro date, a gente viu que ele considera que é um conjunto de valores. Se ele considera que é um conjunto de valores, então a ordem não é importante. Eu poderia mexer livremente nisso. Beleza? Então, nós temos essas duas visões. Qual que a gente vai adotar? Calma. Vamos chegar lá. E aí você pergunta, né? E agora, professor, o que é que eu faço, né? O que é que eu faço? Vamos lá. Eu vou explicar para vocês agora
por que que para a maioria dos autores, é importante a ordem? Por que que a ordem é relevante? Eu vou falar aqui um pouquinho de um comando SQL, mas não se preocupem nesse momento em entender SQL. Não se preocupem nesse momento em entender o que é que significam esses comandos aqui. Eu só quero que você entenda a lógica para eu te explicar por que que a ordem é importante. Olha só, quando a gente vai inserir um dado, inserir alguma coisa, inserir uma linha, inserir um registro em uma tabela, lá no SQL, a gente pode fazer os seguintes comandos. Insert into tabela values. Então eu vou, por exemplo, inserir na minha tabela funcionária, porque eu vou colocar o nome da tabela, e vou dizer quais são os valores. Ou então, eu posso fazer da seguinte forma. Insert into tabela, vou dizer o nome da tabela, vou dizer quais são os campos e vou informar quais são os valores. Aí vai vir lá, o valor 1, valor 2, valor 3. Então, vou dizer, por exemplo, insira na tabela funcionário o CPF 123, o nome Maria e o valor do salário aí, sei lá, R$1.000. Né? Então, você inseriu lá. Se você quiser inserir, pessoal, presta atenção. Se você quiser inserir esses dados em uma ordem diferente da que está na tabela, da que a tabela foi criada, você vai precisar informar no seu comando a ordem que você quer inserir. Significa que, se o campo 1 é CPF, o 2 é nome, né? O 1 é CPF, o 2 é nome e o 3 é salário. Se você quer inverter, ou seja, você quer inserir o nome primeiro, o salário segundo e o CPF depois, você vai ter que informar que primeiro você está colocando o nome, então aqui vai vir campo 2, por exemplo, ou o nome, né? Você vai informar essa ordem. Então concorda comigo, que se você precisa ou seguir a ordem oficial, né? Ou seguir a ordem em que a tabela foi declarada, supondo que a tabela foi declarada como CPF, nome e salário. Então, quando foi criada a tabela, ela foi criada nessa sistemática. CPF, nome e salário. Se você vai inserir nessa primeira sistemática, você é obrigado a seguir essa ordem. Você tem que colocar primeiro o CPF, depois o nome, depois o salário. Se você inverter aqui nesse comando, vai dar erro no banco de dados. Certo? Agora, se você quer mudar essa ordem, ainda assim, você vai ter que ser responsável por informar qual é a ordem que você deseja. Então, se no mínimo, eu tenho que informar qual é a ordem, é porque a ordem é importante. Porque se a ordem não fosse importante, eu não ia precisar informar ou não ia precisar seguir a ordem de declaração da tabela. Concorda comigo que faz sentido a ordem ser relevante? Tranquilo? Então, por isso que para a maioria dos autores, a ordem é importante. Porque no mínimo você tem que se preocupar com ela. Quando você está falando de linhas, você não tem que se preocupar qual é a ordem que você vai inserir. Você simplesmente vai inserindo as linhas. Simplesmente você vai inserindo as coisas ali, tá? Você não tem que se preocupar com isso. Aqui na coluna, não. Então, faz sentido dizer que a ordem das colunas importa. Mas vamos ver como é que isso pode vir nas questões, né? Como é que isso pode vir nas questões para a gente ter uma ideia. E aí eu quero mostrar para vocês a sistemática. Olha só, pessoal. Primeira questão. No modelo relacional, sob o ponto de vista do usuário, a ordem em que as linhas estão armazenadas na tabela é insignificante. Quanto a essa primeira questão aqui, não tem dúvida nenhuma. Quanto à ordem das linhas, das tuplas, a gente já sabe que a ordem não importa. Então aqui não criem problema na cabeça de vocês. Se perguntou sobre as linhas, tuplas ou registros, você sabe que a ordem não é relevante. Você sabe que a ordem não importa. O problema vem quando? Quando a gente vai falar das colunas. Mas vamos lá. Nessa questão aqui, pessoal, nessa segunda questão, nós temos o seguinte. Em uma relação, os nomes das colunas são únicos. As linhas são distintas entre si e a ordem da disposição das linhas e colunas é irrelevante para o banco de dados. Essa questão foi dada como errada. Por quê? Porque a ordem das colunas importa. A ordem das colunas é relevante. Então, isso aqui é a visão da maioria dos autores. A ordem das colunas importa. Beleza, isso aqui, ok. Na terceira questão nós temos os componentes de uma tupla são ordenados da esquerda para a direita. Então ele deu como errado.
Ele deu como errado a ordenação, pessoal. Se ele deu como errado a ordenação, né, não foi esse item aqui o gabarito, se ele deu como errado essa ordenação, significa que ele está usando aqui o quê? A visão de Date. E a visão de Date é qual? É que a ordem importa, né? Como errada a importância da ordenação aqui, né? Então, ó, os componentes de uma tupla são ordenados da esquerda para a direita. Ele deu como errado isso daqui. Tá? Ele deu como errado isso daqui. Então, veja só que nós temos características diferentes nessas duas questões. Professor, beleza, eu vi que tem os 3 tipos, né? Que confusão aqui. E agora? E agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? Me diz o que é que eu faço, né? Pessoal, vamos lá. Percebemos que a ordem é importante, pois precisamos segui-la naquele primeiro insert que a gente fez lá, ou pelo menos declarar. Esse raciocínio aí é o que você vai levar para a prova. Esse raciocínio geral é o que você vai levar para a prova, tá? Contudo, mas, porém, contudo, portanto, entretanto, todavia, entretanto, se a questão cobrar explicitamente a visão de Date, ou se não existir um item mais correto do que aquele numa prova de múltipla escolha, aí você vai aceitar essa visão do Date. Tá? Você vai aceitar essa visão do Date. Se a questão não tiver outra opção mais correta, ou essa for a menos errada, então você vai marcar a opção, né, que a ordem não importa. Tá? Que a ordem não importa. Então a regra é que a ordem importa. Regra é que a ordem importa. Por isso que ele colocou aqui, ó, é irrelevante das colunas? Não, a ordem das colunas é relevante. A ordem das colunas é relevante, né? É relevante. Tá? Aqui, o Date diz que é relevante, que é importante. Tá? Então, olha só, percebemos que a ordem é importante, é a regra. Ordem é importante, que é a nossa regra aqui, ó, tá aqui. Para a maioria dos autores, uma tupla é uma lista ordenada de valores. Logo, a ordem dos valores é importante. Essa é a regra que você vai usar na sua prova. Se a questão vier cobrando explicitamente a visão de Date, ou se não existir nenhum item dentro da questão que te fale diferente, aí você pode aceitar a visão do Date, né? Que a ordem não importa, né? Que a ordem não importa, tá? Beleza? Aqui, né, é relevante, né? Visão da maioria dos autores sobre a ordenação da coluna ser relevante, né? Ser relevante, tá? Errada. Relevante. Aqui, dando como errada a importância da ordenação, ou seja, para o Date não é importante, por isso que ele considera isso aqui errada. Não importa essa ordem. Não importa essa ordem. Tranquilo? Então, pessoal, né, isso daqui é o que nós temos em relação à teoria das tabelas. Temos essa polêmica, né? Em tecnologia da informação nós temos algumas polêmicas, essa é uma delas. Mas eu passei para vocês aí a sugestão de como se comportar em uma prova. Espero que vocês tenham entendido esses conceitos que a gente passou agora.